Amados irmãos, queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. Queremos desde já agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos, uma vez mais, em nosso estudo semanal, na nossa Escola Bíblica Dominical. E é sempre um prazer ter o irmão, a irmã conosco. Estamos iniciando um novo trimestre. Essa semana estamos abordando a lição número 2 da nossa revista, e tenho certeza de que será de grande bênção para cada um dos irmãos. Estamos fazendo esta gravação e queremos pedir aos irmãos que os irmãos compartilhem o link desse vídeo após acessarem para outras pessoas, para que assim a palavra de Deus possa ser propagada e o nome do Senhor ser glorificado. Graças a Deus. Estaremos fazendo oração para que o Senhor possa nos ajudar e iluminar o nosso entendimento e assim falarmos das grandezas e das riquezas dessa santa e bendita palavra. Deus maravilhoso, te louvamos nesta oportunidade por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, na tua presença. E desta feita, para compartilhar com nossos irmãos o estudo dessa lição. Pai, ajuda-nos, que o teu Santo Espírito venha nos orientar. Senhor amado, que cada coração, que cada um que estará acessando, Senhor, esta aula, possa receber as tuas bênçãos. Que aqui sejamos canal de bênçãos para os teus servos, para a tua igreja. Assim oramos, em o nome de Jesus. Amém e amém. A nossa lição de número 2 tem por título: A missão evangelizadora de Jesus foi por amor. Esse trimestre nós estamos estudando o tema central de nossa igreja para esse ano de 2025, que diz a igreja e a sua missão evangelizadora até a volta de Cristo. O texto áureo da lição nos diz: pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 27. A verdade prática diz que a missão evangelizadora de Jesus foi uma necessidade, movida pelo amor de Deus por suas criaturas. Tal foi a intensidade deste amor que levou seu Filho Jesus a morrer na cruz. A morte de Jesus na cruz não foi um acidente. Foi o cumprimento do plano eterno de Deus, mesmo antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Desta forma, ele nasceu para ser o nosso substituto. Portanto, o amor de Deus por suas criaturas é eterno. E aqui tem a referência de Isaías capítulo 53, versículos 4, 6 e 10, que vamos ler essa referência, que é de suma importância para o embasamento e o enriquecimento daquilo que vamos falar nesta aula. Isaías 53, versículos 4, 6 e 10. Versículo 4 nos diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O nosso comentarista, ele faz a introdução dessa lição, dizendo o seguinte: o amor de Deus é a essência maior do seu caráter e atributo exclusivo de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8, quando Paulo diz: mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, exemplificado com o envio de Jesus a realizar a missão evangelizadora aqui no mundo, pelo fato de inclinar a buscar o melhor para as suas criaturas, com o objetivo de restaurá-los.
quando nós lemos essa introdução, e aqui o assunto principal é o amor de Deus, explicitado aqui no versículo 8 do capítulo 5 de Romanos, quando Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e quando nós vemos a consumação da obra redentora na cruz do Calvário, nós chegamos à conclusão de que a cruz não foi a causa do amor de Deus. A cruz, ela foi a consequência do amor de Deus. João capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer que nós conhecemos muito bem, como sendo o texto áureo da Bíblia, o versículo que sintetiza todo plano de salvação, todo projeto de Deus para a humanidade caída, perdida, condenada ao fogo eterno. E o versículo 16 de João 3 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós reparamos nesse texto, nesse versículo, essa palavra, esse termo, tal maneira, diz respeito da intensidade desse amor, amor incondicional, amor que não tem como ser medido, amor que não tem como ser comparado. E a cruz do Calvário foi a consequência, a prova maior desse amor de Deus pelas suas criaturas. Foi o envio de seu Filho Jesus para morrer por nós, para morrer pela humanidade. Porque quando nós lemos o capítulo 3 do livro de Gênesis, que vai tratar da queda, vai tratar do início desse processo, em que o homem vai se distanciar dos planos divinos, daquele projeto ideal que Deus fizera, em que o homem viveria em perfeita harmonia com seu Criador. Deus criou o homem do pó da terra e colocou esse homem no jardim do Éden. Deus criara o homem e colocou esse homem no jardim para que o homem pudesse usufruir de todos os benefícios, para que o homem pudesse verdadeiramente ser a coroa de toda a criação. O propósito primeiro de Deus em criar o homem era de que esse homem pudesse ser, vamos colocar aqui entre parênteses, entre aspas, melhor dizendo, o rei de toda a criação, pudesse reinar sobre tudo e sobre toda a natureza, como um grande líder, e vivendo em perfeita harmonia com o seu Criador. Tanto é que o texto fala que o Senhor Deus, pela viração do dia, vinha conversar com o homem que havia criado. Ou seja, isso fala de comunhão. Fala de comunhão. Porém, quando esse homem ele se desvia dos desígnios divinos, caindo, pecando contra o seu Criador, e agora ele por meio dele, o pecado entra em toda a raça humana. A partir de Adão, todos os seres viventes, todos os homens já nascem com essa marca do pecado. Todos os homens. Paulo vai falar na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Por causa de toda essa problemática que acontecera na criação, e que a partir daí tudo fora amaldiçoado, a terra fora amaldiçoada, o homem recebeu o seu castigo, a mulher recebeu o seu castigo, a serpente recebeu o seu castigo, toda a natureza recebeu o seu castigo. Por causa de toda essa problemática, era necessário o envio de alguém que tivesse todas as condições para restaurar, para redimir,
para abrir um novo caminho, que esse homem pudesse reencontrar-se com o seu Criador. E esse plano, esse projeto foi consolidado na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. No primeiro tópico, aqui nós vamos apenas fazer uma abordagem panorâmica dos tópicos. Nosso comentarista diz que Deus ama todas as suas criaturas, ama toda a raça humana. E isso está demonstrado lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde os teólogos consideram como o primeiro evangelho, né, o proto-evangelho, onde Deus vai falar que ele colocaria inimizade entre a mulher e a serpente, e da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Porém, a serpente lhe feriria o calcanhar, apontando para a cruz. Então, os irmãos, reparem, mais uma vez, de que a cruz não foi a causa. A cruz foi a consequência desse amor. Após passar todos os séculos, e Gálatas 4, versículo 4, Paulo vai falar que, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido da mulher, nascido sob a lei, porque a lei não teria o poder de salvar, mas a lei era como alguém que pegasse na mão e conduzisse até as portas da graça. E Jesus vem, cumpre a lei e substitui pela graça. Tanto é que Paulo vai falar aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Graças a Deus. Então Deus ama todas as criaturas. A missão evangelizadora de Jesus, o intuito é de salvar, de proporcionar salvação a todas as criaturas, indistintamente. Indistintamente. Todos, ímpios, pecadores. Deus amou a todos. O amor de Deus, não tem acepção de pessoas, não faz acepção de pessoas. Ele amou e continuará amando a criatura, o pecador. Deus abomina o pecado. A sua alma aborrece o pecado, por ser santo, por ele ser santo, em essência, santo. Aborrece o pecado, porém, ele ama o pecador. O tópico 2 diz que Deus criou o homem perfeito e santo. E a missão evangelizadora de Jesus ser enviada aqui na terra para cumprir o plano eterno de Deus Pai só tem sentido em virtude de Deus criar o homem conforme a sua imagem e semelhança e ele ter perdido essa comunhão através da prática do pecado. Como já falamos, a partir do momento que o homem desobedeceu à ordenança divina, de todas as árvores do jardim vocês podem comer. Deus falou para o homem, menos da árvore da ciência do bem e do mal. E fique avisado, porque no dia em que dela vocês comerem, certamente morrerás. Infelizmente, o homem permitiu-se trair ao seu Criador, desobedecer ao seu Criador e levou a morte a todos os viventes. A morte vem como um bônus da queda. Mas até mesmo na morte, a morte física, é manifestada a misericórdia do Senhor Deus. Porque quando o homem cai, depois de todo o processo de condenação, em que Deus tira o homem e a mulher do jardim do Éden, ele fala bem claro, para que o homem também não come da árvore da vida, ele tira o homem do jardim do Éden. O homem agora passa a ter que lavrar a terra, passa a ter que suar, para que assim possa sobreviver, ter a sua sobrevivência. Mas o fato de Deus tirar o homem do jardim do Éden para que ele não pudesse experimentar da árvore da vida, é que se o homem experimentasse da árvore da vida, esse homem viveria eternamente em pecado. Então Deus tira o homem do jardim do Éden
não permitindo que ele tocasse na árvore da vida. E quando nós lemos todo o texto sagrado, vamos ver que o escritor fala da árvore da vida no livro de Gênesis e só falará novamente em Apocalipse. Quando dos novos céus e da nova terra, na Jerusalém celeste, em que o João fala da árvore da vida que os seus frutos produzem vida para as nações. Então, somente lá, somente naquele momento, pós-apocalíptico, que nós teremos comunhão íntima com o Senhor Jesus eternamente, poderemos, de fato, ter o fruto da árvore da vida e, assim, ter vida eterna com Jesus. Glória a Deus. Então, Deus criou um homem perfeito e santo. Essa é a causa de Jesus ter sido enviado para proclamar a mensagem salvífica aos perdidos. O profeta Isaías, no capítulo 61, e inclusive Jesus leu esse texto lá na sinagoga, quando o profeta diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então aqui nós temos o texto, nós lemos do versículo 1 ao versículo 3, de Isaías 61, onde Jesus proclama a salvação. Ele proclama. Jesus aqui, ele está dizendo que ele é a salvação. Ele foi enviado para apregoar a liberdade, para apregoar a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, consolar os tristes, aos que choram, fazer-lhes árvore de justiça, plantação do Senhor. Olha só que maravilha. Tudo porque Deus criou o homem perfeito e santo. E essa necessidade de Jesus vir para morrer, para ressuscitar, para pavimentar um novo caminho. O caminho agora de salvação. O caminho de reencontro desse homem perdido com o seu Salvador. Na lição de vida desse tópico 2, fala que o anseio de experimentar novas experiências, as concupiscências, ter levado muitos à frustração e à vida de pecado e a perda da comunhão com Deus. Foi o que aconteceu com o homem, com o primeiro homem. A partir do momento da queda, o que vem? Quais são as consequências? Frustração, a perda da paz com Deus, a perda da comunhão com Deus. E o problema é que nós, como nós somos criados, fomos formados em pecado original. Então, a nossa carne, ela tende sempre para as concupiscências. E João vai falar, o apóstolo João vai falar na sua primeira carta, na sua primeira epístola, porque tudo que é do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas é do mundo. E ele continua, o mundo passa, é só concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, é uma luta constante. Carne versus espírito, carne versus espírito. A nossa carne sempre pendendo para as coisas materiais, para as obras da carne. Mas o nosso espírito sempre clamando por Deus. O salmista Davi, ele fala no Salmo 42, assim como o cervo brama pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A alma tem sede de Deus, porque dele vem a minha salvação. É a nossa alma que tem sede de Deus. A nossa carne, ela não quer Deus. O nosso homem interior, ele não quer Deus. A mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, se nós não mortificarmos a nossa carne,
a mensagem do Evangelho ela não surte efeito em nós. Nós temos que mortificar os nossos membros, como Paulo fala, mortificar os nossos desejos, negar, renegar, né? Renunciar ao nosso eu, os nossos desejos, para que assim nosso espírito seja forte, para que assim nossa alma esteja unida a Cristo. A nossa alma esteja unida a Cristo. E assim, nós cumprirmos o desejo, a vontade do Senhor, de sermos perfeitos e santos. O autor dos Hebreus fala, lá na carta, na sua epístola, capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, esse processo que vivenciamos dia após dia, é um processo que só será consolidado na eternidade, no último estágio, que é a glorificação. Aonde o mal não toca, aonde o pecado não toca, aonde não há mais lágrimas, não há mais dor, não há mais pranto, porque a morte foi vencida, o inferno vencido, o diabo vencido. E Jesus falou assim, ninguém toma da minha mão, ninguém. O tópico terceiro diz que Deus não criou o homem para pecar, porém sujeito a pecar. O pecado, o homem, o ímpio, ele vive uma vida de pecado. Enquanto ele não se arrepende dos seus pecados, e o processo da salvação inicia-se com o arrependimento, e o arrependimento pela fé em Jesus, não há outro meio de salvação a não ser pelo Filho de Jesus, pelo Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. O meio de salvação só há esse. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6 fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E fica bem claro, bem explícito, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há nenhuma sombra de dúvida, não há nenhuma ponta solta que dê chance para heresias. Como no todo o decorrer da história da igreja, houveram N heresias, tentando deturpar esse princípio bíblico. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Só por meio dele. A cruz é a ponte que liga o Criador à sua criatura. Então, quando o homem se converte, aceita Jesus, ele não vive mais em pecado, não vive mais uma vida de pecado, ele foi liberto. Ele era escravo do pecado, porém agora ele é liberto do pecado. Mas ainda estamos nesse tabernáculo. Enquanto estivermos nesse tabernáculo, nós estamos sujeitos a pecar. Ainda não alcançamos a estatura de varão perfeito. Ainda não fomos glorificados. Ainda vivemos correndo risco todos os dias. Por isso que nós dependemos de estar com a nossa vida sempre junto ao pé da cruz, no altar do Senhor. Sempre. Porque enquanto os anjos do Senhor estão ao nosso redor, os anjos do Senhor, acampando ao redor daqueles que temem ao Senhor, o diabo anda ao derredor, buscando quem possa tragar, jogando setas, jogando pensamentos maus, jogando ideias más, suscitando, mostrando, apresentando pratos, ofertas que vão mexer com o velho homem. É aquilo que a carne está inclinada. A inclinação da carne é má. Mas quando nós estamos ao pé da cruz, e quando nós estamos com o nosso espírito fortificado, nós temos condições plenas de vencer o pecado. Porque a palavra de Deus diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Como que nós resistimos o diabo? Com o nosso espírito fortificado. Ao termos ouvido a mensagem da evangelização e reconhecemos o tamanho do amor de Deus, a dimensão, a amplitude do amor de Deus, então nós temos essa condição de renegarmos os nossos desejos carnais, abrirmos mãos das nossas vontades e assim inclinar o nosso espírito para as coisas de Deus. E assim,
nós tem os próximos pontos desse tópico 3 vão dizer que ter a natureza eterna, assim como Deus é eterno, isto é, um ser eterno. E a missão evangelizadora de Jesus aqui na Terra teve como objetivo livrar as suas criaturas da condenação e conceder-lhes a vida eterna, de gozo, paz e alegria com Cristo. E Romanos 14:17 vai falar que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Ou seja, ainda que Deus não tenha criado o homem para pecar, mas o homem é sujeito a pecar. E ainda que somos sujeitos a pecar, mas nós, a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados e convertemos-nos ao Senhor, e assim agora passamos a ser nova criatura, nós temos a natureza eterna, assim como Deus é um ser eterno. Vivemos em Cristo, morremos para o pecado e passamos a ter vida com Cristo. O apóstolo Paulo falou assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, nós passamos a ter vida eterna e produzir vida. Produzir vida para aqueles que perecem, aqueles que ainda não estão com esse entendimento da perdição eterna. Nós, igreja, fomos capacitados pelo Espírito Santo, assim como Jesus falou lá em Isaías capítulo 61, porque o Espírito do Senhor já vai estar sobre mim. Podemos dizer, aplicar essa palavra para nossas vidas. O Espírito do Senhor Jeová está sobre nós. O Senhor nos ungiu. Hoje nós somos os evangelistas, a missão evangelizadora, e daí, por isso a importância do texto, do tema, e o amor de Deus, porque está sobre os nossos ombros o encargo de proclamarmos para aqueles que perecem a amplitude, a extensão desse amor. E que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todos. Graças a Deus. O ponto 2, Deus é reto, justo e santo e cheio de graça e misericórdia. E eu quero só falar aqui sobre a missão evangelizadora de Jesus em vir ao mundo, é restaurar o que foi perdido pelo homem em consequência do pecado, ou seja, a comunhão, mesmo não o vendo, mas sentindo a sua presença e ouvindo a sua voz. A referência aqui de 1 João capítulo 1, versículo 7, o apóstolo vai falar: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Deus é reto, justo e santo, e cheio de graça e misericórdia. É o Espírito Santo que nos proporcionará essa condição de andarmos em retidão, de andarmos em justiça e de andarmos em santidade, para que assim possamos exercer a graça e a misericórdia que vem de Deus. Vem de Deus. O desejo de Deus é esse, é que frutifiquemos o fruto do Espírito. Vivemos, andamos em Espírito. Darmos frutos e que esses frutos permaneçam para a glória de Deus. Tudo isso, irmãos, propósito da missão evangelizadora. O que está em xeque aqui, a temática principal, está no fato de Jesus ter sido enviado para este mundo por amor. Por amor. Tudo que temos falado até agora, e que já estamos chegando ao final, tudo isso aconteceu e ainda está acontecendo e continuará acontecendo até o último dia da igreja na face da terra. O amor de Deus. O amor de Deus é algo inexplicável.
inexplicável. Não dá para nós explicarmos. Não podemos explicar. Como diz o autor do hino 83, da nossa harpa cristã, ele fala que não posso explicar quão meigo é Jesus. Não pode explicar. Não temos condição, faculdades humanas de explicar. Não temos. Se fosse nos dada a oportunidade de fazer uma redação, explique com suas palavras o amor de Deus. Inexplicável. Inexplicável. Ponto 3, ter a natureza intelectual de Deus. A missão evangelizadora de Jesus ao vir ao mundo é restaurar o que foi perdido pelo homem em consequência do pecado, lhes concedendo os dons espirituais, dons ministeriais. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, Deus falou assim, não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque o homem é mau. As imaginações do pensamento do humano, 100% maldade. 100% maldade. Como resolver isso? Somente pelo amor de Deus. A reversão está nas mãos do amor de Deus. E Ele concedeu dons aos homens, os dons ministeriais, os dons espirituais, para que assim nós pudéssemos ter a natureza intelectual de Deus. Amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, gozo, temperança, isso aí, irmãos. E os dons espirituais, o dom de profecia, o dom de visão, o dom de cura, os dons para beneficiar a igreja, para que assim os homens sejam abençoados por intermédio da igreja. Isso é ter a natureza intelectual de Deus. Porque o homem foi dotado com inteligência. Foi dotado com inteligência. Mas o fato do pecado ter atingido o coração do homem, essa inteligência foi totalmente deturpada. 100% deturpada para o mal. 100%. O homem é mau. Nós somos maus. A natureza humana é má, pecaminosa. Por isso que Provérbios 4, 23 vai falar assim, sobre tudo que nós devemos guardar, guarda o seu coração, porque de lá procede as saídas da vida. E por que ele manda guardar? Porque os pensamentos humanos, o que vem do nosso coração, o que vem do nosso eu, do nosso ego, é só coisa má, irmãos. Maldade. Desde o início. O que aconteceu depois que Caim nasceu? Caim e Abel, os dois irmãos, filhos de Adão e Eva. E pelo fato de Deus não ter aceitado a oferta de Caim, Ele permite que o seu espírito se incline para o mal. E ele comete o primeiro assassinato. E de lá para cá, foi de mal a pior. Na sua mesma linha genealógica, nós vamos ver Lameque, que vai ser pior do que o seu antepassado Caim. Vai matar por prazer, porque eu matei um varão por me ferir e um outro por me pisar. Somente na linhagem de Sete, que vai nascer um homem chamado Noé, vai nascer um homem chamado Enos, em que vai se começar a invocar o nome do Senhor, o culto será restabelecido e Noé, Deus vai falar, vai chamar Noé de homem justo. Homem justo. E através dele haverá salvação da humanidade. Porque através da sua família, Deus repovoará a humanidade. Então os irmãos percebem que Deus sempre estabeleceu oportunidades para que o homem pudesse se reconciliar com ele. É porque o homem a natureza humana é má. Mas por isso que nós temos que abrir mão dos nossos desejos, do nosso ego e permitir que tenhamos uma natureza divina, a natureza intelectual, nosso intelecto. Pensar nas coisas que são de cima, como Paulo fala. Pensar nas coisas que são de cima. Ter a mente de Cristo. Porque nós vivemos de novo. Nós somos nova criatura. Glória a Deus. Ter a natureza emotiva ou volitiva. A missão evangelizadora de Jesus vir ao mundo foi restaurar e restituir
o poder e a autoridade que Deus dera ao homem e os atributos da semelhança e imagem de Deus, perdidos em consequência da escolha voluntária em desobedecer ao mandamento determinado por Deus, de não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Assim, o pecado da desobediência. A natureza emotiva ou volitiva é restituir ao homem, resistir ao homem, é a condição de ele poder decidir e aceitar aquilo que é bom e não aquilo que é mal. Deus criou o homem dotado de emoção e de vontade própria. Deus não criou o homem robotizado. Ele criou o homem e deu ao homem o livre-arbítrio, o poder de escolha. Agora, o desejo de Deus era que o homem escolhesse sempre coisas boas, que o homem sempre escolhesse fazer o bem, proporcionar benefícios. Tanto é que quando nós reparamos o noticiário, quais são os noticiários que chamam mais atenção? Os noticiários que dão o Ibope são os noticiários que anunciam, que noticiam maldades, calamidades. Ninguém faz a notícia dizendo: hoje pela manhã, um homem ou uma senhora fez uma boa ação, ajudando uma idosa a transpassar, a atravessar de uma margem da via para outra, porque ela estava com 2 bolsas pesadas e essa pessoa, esse cidadão ou essa cidadã fez essa bondade. Isso não vira notícia. Alguém que viu uma pessoa em situação de rua, necessitada, estendeu a mão e proporcionou alimento, deu ali um agasalho, deu ali uma roupa. Isso não vira notícia. O que vira notícia é o indivíduo fulano de tal tomou uma arma e assaltou, e matou, e assassinou, e fez isso e fez aquilo. O acidente tal matou tantos. Os irmãos percebem que a humanidade, o preço do pecado, só trouxe calamidade. O resultado só foi catástrofe. E o que dá ibope no noticiário é catástrofe, é maldade. Deus criou o homem com a faculdade de escolher o que é bom, fazer o que é bem, proporcionar o bem. E quando Jesus vem com a mensagem de salvação do Evangelho, ele vem destoando totalmente daquilo que era comum. O Império Romano era um império que subjugava os seus súditos, as províncias, com altos impostos, exigências e exigências. E Jesus vem na contramão, pregando a paz, pregando o amor, pregando a bondade, pregando a misericórdia. Então é por isso que nós precisamos dar crédito a essa pregação e pôr em prática o verdadeiro evangelho de amor, de paz, de bondade. E o último tópico, o tópico 4. O homem criado à imagem e semelhança de Deus pode significar Deus triuno, isto é, um Deus em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o homem também é trino, é tricótomo. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. E repare quando vemos o texto sagrado, quando Deus fala em Gênesis 1, versículo 26.
Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, assim como nós somos três, o homem também será três, corpo, alma e espírito. Não são três homens, é um homem, é um ser, mas um ser com três substâncias, dizemos assim, para manter esse corpo vivo. É a alma, que é o intelecto, que é a sede de emoções, mas o fôlego de vida é o espírito. Tanto que o texto fala, e o pó volte à terra, e o espírito volte a Deus que o deu. E a alma fica vagando? Não. Se esse espírito em vida, se esse corpo em vida, produziu vida, viveu com Deus, como Enoque andou com Deus e não se viu mais, como os homens santos do passado andaram com Deus e foram para o seio de Abraão, estão no paraíso, essa alma está salva. Agora a alma que pecar, essa morrerá. E o que o evangelista João falou? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse crê, essa alma é inclinada pelo Espírito para as coisas de Deus. Porque o Espírito, ele tem o desejo do Espírito humano, o que o Espírito humano clama para Deus. Agora, se essa alma tende para o outro lado, esse Espírito ele será um canal de um outro Deus. De um outro Deus. Então, o apóstolo Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5:23, a preservar em pureza e santidade o espírito, alma e corpo para o dia da redenção, isto é, quando voltar ao estado de glorificação em que fora criado. Vamos ler esse texto, já estamos terminando, 1 Tessalonicenses 5:23, que nos diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Plenamente conservados, irrepreensíveis. E Filipenses 3, 20 e 21, o apóstolo Paulo também, corroborando com essa palavra, ele diz que a nossa cidade, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, ou seja, voltando àquele estado inicial, lá da criação, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, irmãos, essa lição em que o objeto principal do estudo é o amor de Deus. O amor. A missão evangelizadora de Jesus foi por amor. Ele veio aqui por amor, para restaurar, restabelecer o estado humano ao estado de comunhão com o seu Criador, com Deus Pai. Que no próximo domingo possamos, junto com nossos irmãos, ter a oportunidade de compartilhar essa palavra. E eu tenho certeza de que os irmãos já têm preparado sua lição, estão preparando, e esse estudo vem apenas para colaborar, somar com aquilo que os irmãos já têm estudado, já têm construído, e tenho certeza de que será de grande bênção para a igreja do Senhor Jesus. A aplicação na vida diária diz que a missão evangelizadora de Jesus aqui na terra, portanto, consiste na busca de levar-nos a ser semelhante a Ele, no espírito, na alma e corpo, seguindo o seu exemplo, conforme ensina o apóstolo Paulo em Colossenses 1, versículo 15, que diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. E a conclusão: a missão evangelizadora de Jesus aqui na terra foi necessária porque nenhuma outra pessoa preencheria as condições e qualificação exigida por Deus Pai, se fazendo homem como nós, porém sem pecado. Concluímos, irmãos, dizendo que Jesus veio
proclamar a mensagem de salvação. Instituiu a sua igreja, comissionou seus discípulos e chegou até nós. Nós estamos nessa mesma linha, irmãos. Nós estamos aqui na linha de continuidade. Hoje está conosco a responsabilidade de levarmos essa mensagem. E esse ano de 2025, creio eu, que o Senhor Deus colocara esse tema no coração do nosso pastor presidente, para que a igreja pudesse parar e meditar e refletir na sua missão principal, ir por todo mundo, pregar a mensagem de salvação, levar missões e evangelização. As missões, seja as missões internas, as missões externas, as missões transculturais, como temos missionários em outras nações, dentro de outras culturas, mas estão lá, levando a mensagem. E aqui as missões urbanas, aqui no nosso convívio, em Jerusalém, aqui, está sob nossa responsabilidade, irmãos, proclamarmos essa palavra, porque os dias se findam. A igreja está cada vez mais próxima da sua redenção. O momento é chegado. Vivemos na expectativa de que a qualquer hora a trombeta soará. Cabe a nós estarmos cumprindo o desejo do coração do nosso Deus, de levarmos essa mensagem aos cativos, lembrando sempre a mensagem simples e pura e singela do Evangelho, o amor de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, quando estávamos já condenados, destituídos, entregues à perdição eterna, mas ele nos amou primeiro, irmãos. Ele nos amou primeiro. O Salmo 100 fala que foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Ele que nos escolheu. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a sua família, todos os nossos irmãos, e que o Espírito Santo de Deus venha cada vez mais edificar os nossos corações e a nossa vida em Cristo. Deus, te louvamos por esse momento de estudo, Senhor, que o Senhor nos proporcionou. Pai, que esta palavra venha a ser, Deus, impactante em cada coração, porque é a Tua palavra. Pai, que produz em nós, Senhor amado, fruto, e que, Deus, todos aqueles, ó Pai, que estiverem com a responsabilidade de direcionar no próximo domingo, Senhor, venha estar, Senhor, na direção do Teu Santo Espírito, Deus, e assim, ó Pai, abençoando vidas, ó Pai, cada professor, Deus, cada superintendente, só possa estar abençoando, capacitando, renovando as forças e chamando outros também, Senhor, para esse compromisso, para esse ministério, para que assim a Tua igreja seja forte, seja edificada cada vez mais pela Tua palavra, Senhor. Assim, nós oramos e Te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão, que o Senhor possa abençoar grandemente cada família e, se o Senhor nos permitir, na próxima semana, estaremos mais uma vez em nosso estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe.